A paz do Senhor! Estamos aqui mais uma vez para falar da palavra de Deus, que é viva, que é poderosa, que é gloriosa, que só tem o melhor para mim e para você. É uma palavra de avivamento, uma palavra de orientação, uma palavra de direcionamento, mas sempre a palavra de Deus tem direção certa. Sempre a palavra de Deus tem vitória, tem livramento para nossas vidas. A palavra de Deus é a única verdade. Onde o Senhor diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Esse é Jesus Cristo. Essa verdade é o Pai, é o Filho e o Espírito Santo. Eu e você precisa conhecer mais essa verdade. Eu e você precisa ler esta verdade. Porque a Bíblia diz, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E quando a gente lê a palavra, a gente está conhecendo a verdade. Se você vai ver pela manhã, bom dia. Se for à tarde, boa tarde. Se for à noite, boa noite. Estamos no livro de Êxodo, pela segunda vez. Uma orientação do Senhor. E eis-me aqui para falar o que o Senhor quer, para orientar a mim e a você que vai me ouvir. Porque eu sou a primeira a Deus falar. Então a primeira que tem que receber e colocar em prática o que Ele está falando sou eu. Se você vai ver pela manhã, bom dia. Se for à tarde, boa tarde. Se for à noite, boa noite. Vamos interagir? Êxodo 2, do 11 ao 25. O título é Não haja de cabeça quente. Uma vez eu agi de cabeça quente e teve consequência. Às vezes a nossos olhos engana. Então tenha cuidado, porque a sua candeia é seus olhos. E às vezes o inimigo coloca situações para a gente ver ao contrário. E a gente agindo com cabeça quente, vem as consequências. Antes de agir, orar. Se está vendo algo e não está entendendo nada, fecha a boca e vai embora. Porque a Bíblia diz fugir da aparência do mal. Mas numa discussão, vai embora. Qualquer situação que você vê que quer mexer com sua carne, vai embora. Porque a palavra de Deus diz, fuja da aparência do mal. Porque se eu e você ficar, o inimigo muitas vezes vai usar, sabe, nosso ponto fraco. E ali agindo de cabeça quente, depois vem as consequências. Então fuja da aparência do mal. Não haja de cabeça quente. Se Deus está falando, é porque Ele sabe o que pode acontecer amanhã na minha e na tua vida. Então desde já a gente já escutou essa palavra. Fugir da aparência do mal. Quando vir alguma situação, vá embora, não fique. Porque depois em oração, Deus dá direcionamento e tudo é resolvido para a glória de Deus. Moisés mata um egípcio e foge para Midian. Vocês entenderam porque não haja de cabeça quente? O 11 diz, e aconteceu naqueles dias que, sendo Moisés já homem, saiu a seus irmãos e atentou para suas cargas, e viu que um egípcio feria a um hebreu, homem de seus irmãos. A um de seus irmãos. Ele viu uma briga. Ele não tinha nada que se meter naquela briga, mas ele viu e ali ficou. Existem coisas que a gente pode ver, mas se não temos nada a ver com isso, fuja da aparência do mal. Se você está sendo convidado para uma festa que é mudana, fuja da aparência do mal. Se pessoas da sua família vai fazer uma farra e não tem nada de cristianismo nisso, nada da sua fé que bate contra a sua fé, fuja da aparência do mal. Porque Moisés viu uma contendaleira para ele ter ido embora, mas ele ficou. E olhou a um e a outro lado, e vendo que não havia ninguém ali, matou ao egípcio e escondeu na areia. Veja, aquela contenda, ele se revoltou. Eu vou ler o 11 de novo para vocês entenderem. E aconteceu naqueles dias que, sendo Moisés já homem, saiu a seus irmãos, atentou para suas cargas, e viu que um egípcio feria a um hebreu, homem de seus irmãos. Ele viu um egípcio ferindo um dos hebreus, que fazia parte do seu povo. Mas era para ele ter ido embora. Mas veja o que aconteceu. E olhou a um e a outro lado, e vendo que não havia ninguém ali, matou o egípcio e se escondeu na areia. Ele olhou para um lado, olhou para o outro, simplesmente matou, escondeu. Mas às vezes a gente está fazendo algo e tanta gente está nos vendo. E só a gente que pensa que não está vendo. Fuja da aparência do mal. Não entre em atrito de ninguém. Ande como servo e como serva.
Não perca seu tempo com conversas paralelas, com fofoca na calçada, na igreja, no trabalho, na faculdade, não. Porque isso vai trazer dificuldade para você. E tornou a sair no dia seguinte, e eis que 2 homens hebreus contendiam, e disse ao injusto: por que feres a teu próximo? Mais uma vez, no dia seguinte, sai Moisés de novo. Eu acredito para o mesmo lugar. Dá a entender, isso não é a Bíblia que diz, sou eu que estou dizendo, que era um lugar de atritos. Por que ele foi para ali? Aí ali ele viu eles brigando e perguntou, veja, por que feres a teu próximo? Se meteu numa conversa que não lhe dizia a respeito. O qual diz, quem tem te posto a ti por maioral e juiz sobre nós? Pensa matar-me, como mataste o egípcio? Então temeu Moisés e disse, certamente este negócio foi descoberto. Veja que ele tinha matado, tinha colocado na areia, e agora um daqueles dois que estava brigando disse, eu vi o que tu fizeste. Quer me matar também como mataste ele? Você entendeu que a gente não vive em confusão de ninguém, que a gente não perde tempo olhando conversa paralela, fofoca em calçada, nem em lugar nenhum, nem se metendo em problema de ninguém, porque amanhã vai ter consequências. Aí esse egípcio tinha visto o que ele fez, e ele achou que ninguém tinha visto. Ouvindo, pois, Faraó este caso, procurou matar Moisés, mas Moisés fugiu de diante da face de Faraó, e habitou na terra de Midian, e assentou-se junto a um poço. Ali a conversa já correu todinha para o Egito, e chegou aos ouvidos do rei de Faraó, e Faraó queria matar Moisés, e Moisés teve que fugir. Por quê? Porque foi para lugares que não era para ele estar. Foi para lugares obscuros, de problemas, de confusão. Porque o primeiro dia ele viu dois, um brigando com o outro e matou. O segundo dia já tinha 2 contendas novamente. O lugar de cristão é na igreja. O lugar de cristão, onde ele estiver, é dando testemunho de crente. Ah, foi para uma lanchonete, glória a Deus. Vai para uma lanchonete de um servo de Deus. Para lá ficar, se animar, lanchar com os servos e depois ir embora. Mas por que entrar em lugares onde você é diferente e eu sou diferente? A Bíblia diz lá em 2 Coríntios 5,17, é que tudo se fez novo. Nós somos uma nova criatura. As coisas velhas ficaram para trás. Mas Moisés acabou tendo que fugir. Por quê? Porque pela segunda vez entrou em problema. E o sacerdote Midian tinha 7 filhas, as quais vieram a tirar água e encheram os bebedouros para dar de beber ao rebanho de seu pai. O interessante é que ele estava no lugar onde tinha pessoas que eram filha de um servo de Deus. Deus é tão bom que diante do problema que ele estava enfrentando, no deserto onde ele estava, mas Deus cuidou dele. Então vieram os pastores e expulsaram dali Moisés, porém levantou-se, defendeu e deu de beber ao rebanho. Ali teve as pessoas que iriam prejudicar aquele rebanho. E Moisés de novo, né? Veja que coisa interessante. O sacerdote Midian tinha 7 filhas, as quais vieram tirar água e encheram os bebedouros para dar de beber ao rebanho de seu pai. Então vieram os pastores e expulsaram dali. Moisés, porém, levantou-se, defendeu-os e deu de beber ao rebanho. E os pastores para criar problema com aquele rebanho. Aí Moisés, mais uma vez, mesmo no deserto, espantou aquele povo e deu água ao rebanho. Aqui dá para notar também que ele é um homem determinado. E o Senhor conta com pessoas determinadas. Mas não para fazer confusão, para trabalhar para o Senhor. E voltando elas a Reuel, seu pai, ele disse, por que hoje tornaste tão depressa? O pai perguntando àquelas moças. E elas disseram, um homem egípcio nos livrou da mão dos pastores, e também nos tirou água em abundância, e deu de beber ao rebanho. Ali, glória a Deus, que Moisés fez um ato de coragem, teve determinação, e ajudou aquelas mulheres. Mas ali já era o trabalhar de Deus. Porque Deus sabe quando você está em apuro. Deus sabe o que você fez.
e ele vai criar uma situação para te abençoar. Ele vai usar quem você menos imagina para começar a te abençoar e te fortalecer na presença dele e te dar aquilo que você tanto ora e tanto pede. Aguarda. E disse às suas filhas: onde está ele? Por que deixaste o homem? Chamou para que coma pão? Aí o pai delas mandou: vai chamar ele para que coma pão? Porque Moisés espantou os pastores, Moisés deu água aos animais, Moisés cuidou daquelas moças. Deus tem escape. Deus sabe a pessoa que vai te ajudar. Não temas, te acalme. E Moisés consentiu em morar com aquele homem, e ele deu a Moisés sua filha Zípora. Veja que coisa interessante. Moisés, com certeza, o homem, o pai delas, pediram para Moisés ficar ali. Com certeza ele disse que não tinha para onde ir. E ali, rapidamente, aquele homem deu Zípora por esposa a Moisés. Porque quando Jesus está no negócio, ele abençoa. Moisés estava no deserto, estava fugindo do que fez de cabeça quente. Mas mesmo diante daquela situação, Deus já estava preparando um esposo, uma família para Moisés. Eu não sei o que foi que você fez de cabeça quente, mas a misericórdia de Deus é contigo. O livramento de Deus é contigo. A proteção de Deus é contigo. E está chegando vitória para você. Louvado seja o nome do Senhor. A qual deu à luz um filho, e ele chamou o seu nome de Gerson. Porque disse: peregrino fui em terra estranha. Ele estava em terra estranha, mas teve uma esposa e teve um filho, Gerson. Eu não sei qual é o lugar difícil que você está. Eu não sei onde é que você está se sentindo deslocado, porque a Bíblia diz que Moisés estava em terra estranha, mas Deus deu uma família. Não tem impossível para Deus. Não se desespere diante da situação. Deus está chegando, Deus está trabalhando. Vem vitória para você. E aconteceu depois de muitos dias, que morrendo o rei do Egito, os filhos de Israel suspiraram por causa da servidão e clamaram. O seu clamor subiu a Deus por causa da sua servidão. O rei do Egito ali tinha morrido. Moisés já era casado, já estava em outro local, com seu sogro, sua esposa. Mas o povo de Deus estava clamando no Egito. Mas Deus estava trabalhando na vida de Moisés no deserto. E ouvindo Deus o seu gemido, e lembrou-se Deus de sua aliança com Abraão, com Isaac e com Jacó. Deus lembra. Deus sabe o quanto você tem orado, jejuado e clamado. Deus tem uma aliança contigo. Ele não esqueceu do que te prometeu. E viu Deus os filhos de Israel e atentou Deus para a sua condição. Deus ouviu o choro. Deus ouviu o clamor do povo de Israel. Deus estava preparando Moisés para levar de volta. Deus está ouvindo o seu choro. Deus está ouvindo o seu clamor. Eu não sei qual é a peleja, qual é a humilhação, mas Deus já ouviu. Deus está preparando tudo novo para você. Se você agiu de cabeça quente e acabou fazendo o que não devia, mas já se arrependeu, Deus está trabalhando na tua vida como trabalhou na vida de Moisés. Lembre-se que ouviu Deus os filhos de Israel, ouviu Deus você e atentou Deus para a sua condição. Deus sabe qual é a sua condição, de dor, de medo, de tristeza, de necessidade, de humilhação. Ele sabe. Ele está chegando com milagre. Ele está chegando com providência. Tenha calma. Salmo 46:10, o Senhor diz para ti: aquietai-vos e sabei que sou Deus, porque Ele já ouviu tua aflição e Ele está chegando. Amém? A paz do Senhor. Fique todos com Deus e até amanhã.